que você pode dar um aleluia bem forte aí. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu
Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos lá! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. De novo! Obrigado, Senhor. Aleluia! 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 Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, quem ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é
Jesus, dos 7 caminhos fugirão. Aleluia, aleluia. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? E Ele reinará. E Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. E Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Reinará para sempre, pra sempre e sempre. Ele reinará. Glória a Deus. Bom, com temor e tremor estou diante de Deus. A palavra de hoje é uma palavra forte, mas Deus prepara os corações de vocês e prepara o meu também, e que Ele tenha liberdade para falar através da minha vida, amém? Deus é bom. Nós vamos falar sobre o novo poder, é uma série nova, e Deus tem algo para nos mostrar. Quando nós falamos em poder, nós precisamos nos lembrar que tudo que acontece na Terra, no cosmos, na humanidade, é através do poder de Deus. Não tem outra força maior do que a dele, para realizar tudo sobre as nossas vidas. E nada passa despercebido diante dele, porque ele governa céus e terra eternamente. Amém, amados? Então eu quero orar antes de ler o texto e começarmos. Senhor, eu te louvo neste momento, Pai. Te dou graças. O Senhor é bom, é misericordioso, é fiel. O Senhor é Deus que governa céus e terra. O Senhor é o Todo-Poderoso. E nós estamos diante da Tua presença, Pai, crendo que o Senhor ainda fará algo nas nossas vidas nesta noite. Porque em tudo o Senhor tem propósito, Pai. E eu quero declarar nesta noite, mais uma vez, que sou totalmente dependente da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade.
Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está no livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, do verso 10 ao verso 13. É um momento em que Davi estava muito feliz com Deus, pelo que Deus tinha feito. O povo tinha movido o coração para ofertar para a construção do templo de Deus. E ele estava aqui agradecendo a Deus por isso. Porque ele diz, nós só entregamos ao Senhor aquilo que o Senhor já nos deu. Então ele começa reconhecendo aqui o poder de Deus. Verso 10, todos acharam? Amém? Diz assim: então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse ao Senhor, declarando: ó Senhor Deus, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra te pertence. Ó Senhor, teu é o reino, tu governas soberano sobre tudo e todos, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e poder, na terra, ou melhor, na tua destra, a dignidade, consolo, encorajamento, que todo ser humano necessita. Então, se você precisa hoje de consolo, ou se você precisa de encorajamento, se você precisa que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, Ele está aqui para te entregar. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças, louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amado. Toda palavra você vai encontrar algum servo de Deus glorificando a Ele. Porque não tem como nós olharmos para tudo que Ele faz e a maneira que Ele age e não dar glórias ao nome dEle, não é verdade? Mas Isaías, ele diz assim: o seu poder é incalculável, o seu poder é inextinguível. E quando nós pensamos em poder, amados, ou power, pensamos em força, em ação, para funcionar até um motor. E nós vemos, amados, que esse motor vai gerar energia, vai gerar um movimento, mas poder nos fala também de força e nos mostra uma ação. Porque nós fomos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, através deste poder. Amém? E desta ação, desta força de Deus, também nós nos lembramos que o reino dos céus, ele é conquistado à força. Às vezes nós pregamos muito sobre o amor, mas aqui dá a impressão de uma batalha, de uma guerra, para nos arrancar das trevas. Existe um esforço para nos tirar das garras do inimigo. E nós vemos também Jó dizendo, depois que ele foi provado, depois que ele passou a conhecer Deus de uma maneira diferente, porque ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo, e eu sei que tu és um Deus que tudo podes, e os teus planos não podem ser mudados. Jó aqui está dizendo, tu, Senhor, tens todo o poder, tu és o Todo-Poderoso. Amém? Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus que você serve. E Jó também compara o poder de Deus com o trovão e com a luz. Ele diz que o poder de Deus faz barulho, o poder de Deus clareia tudo. O poder de Deus, amados, é a manifestação do seu Espírito. E às vezes ele se move como um vento. E ele sopra como um vento. E muitas vezes nós achamos que Deus vai falar num barulho, num movimento muito grande, mas ele fala muitas vezes bem suave. Ele fala suave. João capítulo 3, verso 8, Jesus está conversando com Nicodemos, e ele diz, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então tem um vento de Deus soprando sobre as nossas vidas hoje e aqui. Se você está aqui desde o início, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. E nós sabemos que aquele que é nascido do Espírito e o Espírito Santo habita nele, ele sabe que Deus te dá direção. Basta você ouvir a sua voz. Por isso, amados, eu quero falar de 4 sopros de Deus em nós, que dá sentido à nossa vida. Entendendo que esse sopro, quando vem de Deus, é um poder, é o poder dele. E como eu disse que eu gosto de falar de Gênesis e Apocalipse, os 4 sopros estão de Gênesis a Apocalipse, amém? O primeiro sopro, Gênesis, capítulo 2, verso 7. Foi lá no Éden, você não precisa nem abrir a Bíblia, porque você conhece bem essa história. Quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas deste homem o fôlego de vida, o ruá, e o homem se torna ser vivente. Depois, ou melhor, Deus o faz alma vivente. Com este sopro, aquele boneco de barro que Deus havia formado, que estava inerte, passa a viver, respirar, pensar, ter sentimentos e se movimentar. Eu fico imaginando que aquele boneco feito do barro, ele estava deitado. Isso segundo a Edna. Não sei, eu não imagino que Deus criou o homem em pé. Eu imagino que ele estava ali deitado. Não é um totem em pé, né? Aquele boneco sem vida. E naquele momento ele se levanta, ele dá um salto e passa a se movimentar. Então eu posso dizer para você que esse primeiro sopro que Deus traz no homem nos dá vida e nos dá movimento, amém? O segundo sopro, João capítulo 20, verso 21. Quando Jesus ressuscita, ele se reúne ainda com alguns discípulos e ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, voltando àquele homem do Éden, né? Este homem que caminha, que trabalha, que se movimenta, que crê no sacrifício de Jesus para perdoar os seus pecados, naquele momento, Deus o faz filho dele através da fé. Este homem que está se movimentando desde o Éden, tem uma alma, tem liberdade de escolha, decide se quer viver no pecado ou se obedece a Deus. Agora, se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, que todos aqueles que creram no Senhor, creram no seu nome e o receberam, Ele deu-lhes o direito, o poder de ser filhos de Deus. Deu-lhes o poder, o direito. Quando você lê isso, às vezes dá uma impressão que quando se fala de direito, que é teoria. Mas não, amados, isso é prática, é mudança de rota, é crer na mensagem da cruz pela fé e se tornar nova criatura, amém? E diz, 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, pois a mensagem da cruz, aceita no coração do ser humano, ela vai gerar uma transformação, uma mudança, vai gerar salvação. Nós vemos, amado, que a mensagem da cruz é o poder de Deus, o poder de transformação, poder de libertação. Esse poder nos dá força para abandonar os velhos costumes, os velhos dogmas, os pecados. E esse processo de transformação, igreja, não é uma decisão que você toma hoje e amanhã está tudo zerado. Não. Amanhã, quando você acorda, você vai precisar dizer: Senhor, eu estou aqui para ser transformado, aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo. Eu sou dependente de Ti. Me guarda, me ensina, me transforma, me guia. Você entende que é um processo? Porque muitas vezes nós achamos que recebemos Jesus no outro dia,
acabou-se os problemas. E não é bem assim. Nós precisamos cada dia nos apresentar diante deste Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos perdoou, e pedir para Ele: Senhor, me fortalece, me dá discernimento, Senhor, dirige os meus passos, amém? Não, eu não quero ter só o sabor de cristão, eu quero ser cristão genuíno. Tem uns jovens esperando eu falar desse sabor de cristão, porque tem pessoas que têm só o sabor, sabe? Você já viu aquela garrafa bem grande de refrigerante, com sabor de laranja, vamos dizer, mas de fruta não tem nada. É um perigo aquilo, é um veneno. Então, cristão também não pode ter só o sabor de cristão. Não é aparência, né? Esse segundo sopro, igreja, vivifica o nosso espírito. Nós somos perdoados. E o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso coração, amém? Você está entendendo? Faz sentido para você? O Espírito Santo já se move em você, amém? Agora o terceiro sopro. Terceiro sopro é revestimento de poder. Atos 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Americana é os confins da terra. Cadê a Elisa? Glória a Deus, Elisa. Americana é os confins da terra. Porque começou lá, Jerusalém, Judéia, Samaria, chegou aqui, me alcançou, alcançou você, amém? Glória a Deus. Só que esse terceiro sopro, ele exige fé e obediência. Quando Jesus ressuscita, está pronto para ser assunto aos céus, ele se encontra com mais ou menos 500 irmãos, ali em Betânia. E ele diz para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus ordena, mas cabe a cada um obedecer ou não. Mesmo sem saber como seria, os discípulos creram e obedeceram. E depois de 10 dias, eles receberam o poder do alto, glória a Deus. O batismo com fogo. Diz lá em Atos capítulo 2, o verso 1 e 2. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento, olha o vento de novo, soprando muito forte. E todos foram cheios do poder e começaram a falar novas línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia. Eu disse para vocês agora há pouco que tem um movimento de Deus aqui nesta noite, tem um sopro de Deus. Você que ainda não foi revestido deste poder, Ele está aqui disposto a te entregar, amém? Este revestimento os colocou no movimento espiritual, que os fez testemunhar, compartilhar o Evangelho poderosamente. O terceiro sopro nos leva a uma ação. Por isso a gente ouve, quando pensa nessa ação, profetiza. Quando fala isso, você se lembra de alguém? Você se lembra de uma cena em Ezequiel capítulo 37? Quando Deus diz: profetiza, filho do homem, e convoca o Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 cantos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí eu me lembro de alguns mortos em seus pecados e delitos, que eles estão ali esperando que eu e você, que nós possamos nos levantar e clamar, profetizar sobre estes que estão mortos em seus pecados e delitos. E nós precisamos dizer: ó Espírito de Deus, vem e sopra. Não adianta eu e você só ficar olhando o caos, receber as notícias, aconteceu algo aqui, aconteceu algo lá, e nós só estamos olhando para o caos. Nós temos uma ordem hoje: profetiza, fala, porque Deus é aquele que transforma. Ele tem o poder que vai gerar arrependimento nessas vidas, o poder que dá vida. Então profetiza, meu irmão. O quarto sopro, vocês querem saber? Amém? É o último sopro.
O quarto sopro fala de arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Mas eu quero me basear no arrebatamento de Elias. Segundo Reis, capítulo 2, do verso 9 a 11. Deus avisou Elias que ia arrebatar ele. Ele estava pronto. E ele está caminhando com Eliseu, o seu sucessor, aquele que iria receber a porção dobrada. Então eles atravessaram o Jordão. E Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Aqui algo me chama a atenção. Tem gente que pensa que morreu, acabou. Mas aqui tem alguém querendo a herança de Elias. E não era uma herança financeira, como às vezes nós recebemos dos nossos pais. É uma herança espiritual. Nós podemos desejar aquilo que Deus tem na vida dos nossos irmãos, dos nossos líderes, para poder continuar aquilo que Deus tem para nós, amém? Então aqui Elias responde para Eliseu: olha, me pediste algo muito difícil, mas se você me vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. E eu penso assim, quantos não vão perceber o arrebatamento da igreja? Aqui tinha uma condição. Eliseu precisava ver o arrebatamento de Elias. Mas nós sabemos que Eliseu, ele não deixou Elias sozinho um só momento, em todo o trajeto. Eles foram de Gilgal, passando por Betel, até chegar no Jordão. Mas Elias não desgrudou dele. Enquanto estavam caminhando e conversando, o verso 11 diz, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu num redemoinho, ou seja, num vento forte, um vento de poder que arrebatou Elias. Amém? Agora, quando os discípulos dos profetas de Jericó percebem aquela cena, o que aconteceu, eles disseram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. No Antigo Testamento, amados, alguns homens de Deus viram essa cena, quando o anjo do Senhor vinha trazer alguma notícia, vinha trazer alguma bênção. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é o próprio Senhor Jesus. E Gideão viu essa cena, Manoá, que era o pai de Sansão, também viu. Ele viu subir ao céu em uma coluna de fogo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ali que tinha mais de 500 irmãos, eles viram Jesus sendo arrebatado. E neste momento se apresenta 2 homens vestidos de branco e disseram para eles, está lá em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo que viste subir. O poder de Deus, amados, ele se renova a cada dia na vida daqueles que creem. E eu digo para você nesta noite, nós precisamos estar atentos, olhando para os céus, firmados nele, porque ele está prestes a vir buscar a igreja, amém? Glória a Deus. Nós vamos para o final agora, porque não vai dar para nós falarmos tudo aqui. Mas nós estamos dentro da grande comissão, nós precisamos exercer, existe um ministério de Deus nas nossas vidas, com relação àqueles que ainda não se renderam a Jesus. Mateus 28, ele diz, eu vos tenho dado toda a autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal. Então não tenha medo, não importe onde Deus vai te mandar, mas Ele quer realizar algo através da sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu não sei qual o patamar espiritual que você está hoje,
mas sei que hoje você tem a oportunidade de subir um degrau a mais. No momento da ceia, a pastora falou, cada um examine a si mesmo. Então examine em que nível você está. Qual é o patamar que você está? Você recebeu só o primeiro sopro? Você só está vivendo corpo e alma. A sua mente mandando o que o seu corpo tem que fazer. O espírito ainda está morto, não foi vivificado. Ou você já recebeu o segundo sopro, reconheceu Jesus, recebeu o perdão dos pecados, foi justificado pelo sangue, o seu espírito foi vivificado. Agora, interessante que o primeiro sopro de Deus no homem, ele não pede licença para o homem, até porque aquele boneco não tinha vida, né? Ele sopra. O segundo sopro, ele vai falar com o homem. Ele já entregou o filho, a mensagem da cruz está sendo ministrada, e ele vai querer consentimento deste homem. Por quê? O segundo sopro exige fé. Você precisa acreditar no sacrifício de Jesus na cruz, para o seu espírito ser vivificado por Deus. Então Deus une a alma e o corpo deste homem que já está pensando, andando, trabalhando, porém estava morto em seus pecados e delitos. Mas quando este homem crê, Deus une o espírito que ele vivificou e diz, já que estamos juntos, porque o Espírito Santo veio morar nele, então está junto. Deus está junto com ele. Agora é alma, corpo e o espírito vivificado, e Deus agindo através desse homem. Então é como se Deus dissesse, já que estamos juntos, então agora é para sobejar, é para trabalharmos juntos em comum acordo, amém? Porque este homem, com intimidade direta com Deus, vivificado pelo sangue de Jesus, ele vai ter uma intimidade de filho e pai, de pai e filho. Em outras palavras, Deus diz para ele, eu mando e você obedece, aleluia, glória a Deus, sem mimir, sem reclamar, Senhor, mas eu já preguei para aquela pessoa 10 vezes, Jesus fala, vai de novo, agora é o tempo, é chegada a hora. E aí eu volto a dizer, não é só para ter sabor de crente, não. Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura, por amor às almas que estão perdidas, e em obediência a Deus, tornando-os discípulos, amém? O terceiro sopro foi o revestimento do poder. De repente você fala, eu já estou revestido de poder. Então nessa caminhada com Cristo, nós precisamos deste revestimento. É interessante que Eliseu sabia que ele precisaria do revestimento do poder. Ele precisaria da porção dobrada para a obra que lhe for entregue. E Jesus sabia que seus discípulos também precisariam do revestimento de poder para cumprir o ID. Eliseu realiza o dobro dos milagres que Elias realizou. E Jesus diz em João 14, verso 12, para mim e para você, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, pois vou para meu Pai, ou seja, sou eu quem capacitará vocês através do poder do meu Espírito Santo. Amém? O ministério profético de Eliseu é como o ministério da igreja na terra, porque nós profetizamos cura, salvação, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então é muito parecido os dois ministérios. Cuidamos de pessoas, ensinando, realizando milagres, porque afinal, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que o reino dele é um reino de poder. Cegos veem, coxos andam, mudos falam, surdos ouvem e tantos outros milagres. E hoje você pode ser revestido de poder, sair daqui cheio do Espírito Santo, e por onde você passar, os demônios vão cair, vão derrubar as pessoas no chão, mas as pessoas vão ficar libertas. Por onde você passar, haverá cura,
haverá libertação. Deus vai te dar visão espiritual para você entender a necessidade da pessoa e se posicionar, porque o reino de Deus é um reino de poder. E diz Marcos 16, verso 17: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Agora o quarto e último sopro para nós arrematarmos. O arrebatamento de Elias comparado com o arrebatamento da igreja. Por isso que eu falei que ia falar de Gênesis e Apocalipse. O ministério de Eliseu se assemelha com o ministério da igreja aqui na terra. Mas o arrebatamento de Elias é uma simbologia do arrebatamento da igreja. Então, da mesma forma, nós precisamos estar com os olhos fitos nos céus, porque de lá vem bênção, de lá vem cura, de lá vem libertação, de lá vem transformação na sua vida, amém? E então, amados, quando nós estamos com os olhos fitos, nós não vamos perder o momento que Jesus virá nas nuvens buscar a sua noiva. Igreja, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja com poder e glória, no soar da trombeta. E os que estiverem como Elias, atentos, fiéis, serão arrebatados com o Senhor nos ares. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você, amados. Gostaria de orar por você, igreja. Gostaria de pedir ao Senhor para que você tenha uma conscientização de qual nível você está. Se você está buscando esse quarto sopro de Deus, que é o arrebatamento, vai ser um vento forte, vai ser de uma forma assim que não dá, diz que é num abrir e fechar de olhos, é muito rápido e nós temos que estar prontos, temos que estar preparados, amém? Eu não sei se você está no nível só de revestido de poder, mas se fechou dentro de casa, não tem olhos para aqueles que precisam. Então hoje o Senhor pode abrir os seus olhos, te dar entendimento espiritual e te levar além, amém? Ou então você pode dizer para mim: olha, eu só sinto meu espírito vivificado, mas eu sinto que eu preciso mais. Amados, não é possível que o Espírito Santo habitando em você, ele não vai dar um toquezinho de vez em quando, dizer para você: olha, busca mais, ora mais, leia mais a palavra, busque entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida neste tempo. Não é possível, porque o Espírito Santo, Ele é amor, Ele é vida, e Ele quer dar uma vida em abundância para cada um de nós, uma vida espiritual, amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé neste momento. Senhor amado, Tu conheces cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. O Senhor é Deus de poder. O Senhor soprou vida, Pai, sobre eles. Eles se movimentam, Pai, eles trabalham, eles creem, eles têm sentimento. Eles já receberam o Senhor como o Senhor da vida deles, Pai. Tiveram fé para alcançar isso. Mas de repente, Senhor, algum deles precisam de um avivamento, Pai. Precisam de um revestimento de poder. Algum deles pode estar se sentindo fraco diante de Ti, Pai. E neste tempo difícil que nós estamos vivendo, eu sei que o Senhor precisa de cada um. O Senhor não despreza nenhum deles, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que se nós não nos posicionarmos, as pedras clamarão. Senhor, eu não quero que as pedras me substituam de forma alguma. Eu sou Tua filha, Tua serva, e eu digo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E quantos deles, Pai, pode dizer a Ti nesta noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vimos aqui a Elisa, Pai, trazendo um testemunho de um mover do Senhor na vida dela. E nós cremos que o Senhor tem outras Elisas aqui. O Senhor tem pressa, Pai. O Senhor tem despertado as pessoas neste lugar. E eu te peço neste momento, Pai, reveste, Senhor. Cobre, Senhor, com a unção do Teu Espírito Santo. Que eles possam sentir, ó Pai, que é o Senhor que está
gerando esse vento na vida deles, um vento de poder, um vento que transforma, um vento que liberta. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que chama nas madrugadas, é o Senhor que derrama a Tua graça. Senhor amado, aqueles que estiverem, Senhor, com os ouvidos ainda mais fechados, abre, Senhor, os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, Pai. Não há tempo a perder. O Senhor está prestes a vir nas nuvens para arrebatar a sua igreja, e nós muitas vezes estamos distraídos. Senhor, nos ensina, Pai. Nos move, Senhor, nos desperta como igreja, como um povo preparado para este tempo. O mundo lá fora está dizendo que é um tempo difícil, mas eu quero dizer nesta noite que é um tempo que o Senhor quer trabalhar com a sua igreja, que o Senhor quer preparar a igreja para algo, Senhor, que o Senhor tem no coração, para realizar nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso estado e nesta nação. Por isso eu te louvo neste momento, Pai, e declaro aqui, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para continuar agindo na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Não deixa nenhum, Pai, assentado e acomodado. Desperta, Pai, em nome de Jesus eu te peço, te louvo e te glorifico. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor amado.